Que alegria poder estar aqui com vocês, para falar um pouco sobre a Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia e o Horto das Oliveiras, ou seja, a entrega a Jesus, a entrega de Jesus por cada um de nós, que se parte, que se derrama por cada um de nós. Então, eu tentando ser fiel à teologia bíblica, litúrgica, na Quinta-feira Santa, rezaremos à noite, fazendo a missa do Lava-Pés, João 13, de 1 a 15. Então, já para falar da ceia de Quinta-feira Santa, parece que salta nos olhos Lucas 22, o texto lucano da última ceia, mas eu querendo ser fiel à teologia litúrgica, bíblica litúrgica da Quinta-feira Santa, então nós vamos começar com esse contexto do que nós vamos viver na última ceia e com essa profunda ligação entre a ceia e a cruz, a oferta total de Jesus, entre uma ceia que tem ação de graças e a cruz que tem a nossa salvação, né? Bendita a morte que nos valeu tão grande salvação. Também vou falar da polaridade entre pessoas que só querem entender a última ceia como Eucaristia, como festa, e também a outra polaridade que as pessoas entendem somente como sacrifício. Os dois estão contidos, estão muito juntos, uma linha muito tênue entre a alegria da ceia e a entrega de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz. Então, como eu estava falando para vocês, eu queria contextualizar como introdução a essa nossa conversa o texto de João 13, de 1 a 15, que você pode ler em casa, você pode ler depois, mas a saber, fala a cada um de nós, dá uma introdução no lava-pés. E eu queria, nesse contexto, colocar duas polaridades. O ódio do traidor e o amor que é sacrifício. Esse é o contexto. Depois falamos de um discípulo apaixonado, que é Pedro. Sempre Pedro tem que entrar nessa história, né? Falamos do discípulo que reclina o coração, sobre o coração de Jesus, e falamos de uma humilhação voluntária. Jesus inverte os papéis, dizendo que o primeiro passo na Eucaristia é uma humilhação voluntária, né? E ele se dá como exemplo. É um rebaixamento. Por quê? A saber, lavar os pés no Antigo Testamento. Vamos imaginar, gente, que não tinha avião, carro, não tinha muito o meio de transporte. Lá, na maioria das vezes, era as duas perninhas mesmo, né? Eles vinham a pé, caminhando, poeira. Então, era um gesto de hospitalidade, acolhimento, você mandar um servo, um empregado, ou até um discípulo amado, né? Quando o mestre chegava, para a gente entender melhor, lavar os pés daquele que chegava, né? Como um gesto de acolhimento. Então era um servo ou um discípulo que fazia isso, ou seja, o mestre estava vindo, a gente como discípulo amava tanto o mestre que lavava os pés como um sinal de acolhimento. Hoje não, hoje temos sapatos, temos outras coisas, a pessoa aqui está parada, algumas coisas, mas tá bom. Então, quando eles chegavam, o que acontecia, existia, e Jesus inverte o papel, ele dá o exemplo. Ele que não precisava ser purificado, ele começa a purificar, mas de uma forma como um servo. Oh meu Deus, que tristeza quando a gente pensa que nós somos o mestre. Jesus dá a introdução, a saber, João 13, ele nos coloca a par que no início da entrega, da oferta de Jesus, passa pelo concreto da vida, né? Tem gente que quer dar a vida na capela, meu Deus, eu te dou minha vida, mas a primeira chance a gente quer tomar ela de novo, né? Começa no gesto concreto da vida. Vendo no coração agora uma frase de um santo, que eu não me lembro bem,
Tem coisas que vocês vão ver eu jogar sem me lembrar o autor ou a fonte. Eu peço perdão a cada um de vocês por esse lapso, né? Mas aí o que acontece, ele diz assim, ó, quer ser santo, quanto mais santo, mais humano. Então essa introdução passa por aí, pela humanidade de Jesus. Jesus, ele começa a lavar os pés para depois se dar a cada um de nós. Que coisa bonita, a pedagogia divina, né? Você não consegue dar a vida toda se você não consegue dar um bom dia, mas tudo bem, eu vou parar por aí, né? A gente quer dar a vida toda, não quer cumprimentar o irmão que está do lado, quanto mais da vida. Tá bom. Então, eu contextualizei, né? Eu contextualizei a ideia litúrgica do lava-pés da missa da ceia do Senhor de quinta-feira, a saber. E depois começa com um gesto de lavar a mão e vai terminar numa entrega total, como numa ceia. Entende? Jesus pega diversos elementos judaicos, ou seja, os pães ázimos, a taça com vinho. Para quê? Que para os judeus significava libertação, era a memória da libertação. São conceitos que nós temos que guardar no coração, memória da libertação do povo hebreu. Não tem nada a ver com o cristianismo, é o povo judeu, mas só que Jesus pega exatamente elementos dessa história judaica. E ele pega o pão e entrega a cada um de nós, dizendo, isto é o meu corpo que será entregue por cada um de nós. Esse é o conceito da ceia. Ele também faz isso com o cálice, toma o cálice em suas mãos, dá graças e diz, isso é o meu sangue que será entregue por cada um de nós. Entra uma pessoalidade na oferta, entende? Diferente dos judeus. Aqui está um passo. E depois, segundo Lucas 22, ele diz assim, fazer isto em memória, ou seja, fazer isto em memória de mim. Então, fazer isto, a igreja guardou para si, instituiu a Eucaristia. Apesar que eu não vou me prolongar, existe pessoas que pensam diferente, gente. Tem gente que diz assim, a igreja nasceu na cruz, tem alguns autores que pensam que a igreja nasceu em Pentecostes, e tem alguns autores, como Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI, que está aqui um dos livros dele, ele diz que a igreja nasce da Eucaristia, a igreja vive, nasce da Eucaristia, o pão que alimenta os homens para a vida eterna, o pão da ressurreição. Então, Jesus pega elementos judaicos, mas entra na sua total pessoalidade, ele vai se entregar a nós, aí está o fio condutor para a cruz, ou seja, o corpo que é dado como metáfora ali no pão, e o sangue que será dado no vinho, que vai ser transformado na Eucaristia, ainda nós transformamos, né? Pela epíclese, pela oração sacerdotal, é transformada, transubstanciação, nós chamamos isso na liturgia. Jesus entra num grau de pessoalidade. Ele faz uma catequese na última ceia, ligando a cruz. Entendo que Jesus não poderia fazer uma catequese na cruz. Olha, aqui é meu corpo, aqui é meu sangue. Então ele usa a última ceia, esse encontro íntimo com os discípulos, essa festa, essa Eucaristia, ou seja, para dar a vida em ação de graças. Então a ceia é a entrega, a oferta oblativa de Jesus por cada um de nós para a vida do mundo. Entende? E ele usa a ideia de banquete, de festa do povo judaico. Mas agora, o fio condutor para a cruz é exatamente a etimologia da palavra, outro conceito que eu queria que vocês guardassem. Um contexto de ação de graças, igual a Eucaristia, grego é Eucaristia, Eucaristia, ação de graça. O contexto hebraico aprofunda, dá um grau de pessoalidade e nos remete a fazer isto em memória de mim. Por quê? Porque o conceito hebraico para ação de graças
mesmo se etimologicamente se parecem, se igualam, porque também é ação de graças, mas existe 3 caminhos, 3 percursos feitos pela Beraká, o conceito de ação de graça judaico. Beraká é o quê? Hino de louvor, em memória e anamnese, e depois uma doxologia final que remete ao Pai. Aí eu queria que a gente guardasse o contexto de memória. O em memória do Beraká é tornar presente. Não é uma memória de esquecimento, entende? Eu vou me lembrar. Não. Por isso que depois da reforma protestante feita por Martinho Lutero, isso deu pano para manga. Eu também não vou me aprofundar. Desculpe eu soltar alguns conceitos assim, mas é para tentar contextualizar. Eu não tenho muita prática nisso. O que acontece? Martinho Lutero, ele leva a ceia só como um faz de conta, sabe? Foi assim que fez também, então nós vamos fazer. Alguns ramos protestantes ainda faz isso, dá suco de uva, verdade, dá vinho, dá pão, como só para lembrar, mas a profundidade do Beraká, que a Igreja Católica abraça, é exatamente em memória. Nós vamos, de fato, viver esse evento. E não é o evento que nos é trazido, não, viu? Vivemos de novo, não. Somos nós, liturgicamente falando agora, que depois do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entramos de corpo e alma no Calvário. Por isso que não é nem tão bom para o Padre, depois do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falar boa tarde, bom dia, porque ali a gente está num contexto atemporal. Nós vamos, é verdade que no contexto da ceia, mas nós vamos para a cruz. Como aconteceu com Jesus, que pregou na ceia o que ele iria de fato entregarmos à cruz, nos entregarmos na cruz. Não sei se eu estou sendo claro. Então a última ceia, para resumir, a última ceia é uma catequese aonde Jesus nos remete para a cruz. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Isto é o meu sangue que será derramado por vós. No contexto de ação de graças, no contexto, então, Eucaristia é festa, é ceia, mas também é sacrifício. Não mais cruento como na cruz, é verdade, mas é sacrifício. Isso aqui é até para acender a luz vermelha para imaginar a mim e a você como nós participamos da Santa Eucaristia, né? Eucaristia em ação de graças, perfeita entrega por cada um de nós. Entende? Como eu participo? Aí tem gente que tem várias coisas que me perguntam às vezes, padre, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Olha, é de acordo com a sua sã consciência, mas entenda que Eucaristia é Beraká, é entrega, é memória, é anamnese, porque amnésia esquecemos, a anamnese, o prefixo de negação do A, para dizer nós nos lembramos, mas não nos lembramos de uma coisa vaga, nós entramos na mesma dinâmica da cruz, nós somos salvos a cada Eucaristia. Eu quero abrir esse parêntese aqui, né? Como é que você está vivendo a Eucaristia? Mesmo se a gente agora está sendo televisionada por conta do coronavírus, né? Mas quando a gente participa da Eucaristia, a gente participa da ceia, do banquete, mas também da cruz. É verdade, viu? Cuidado para ver como a gente participa. Nós gostamos mais de festa. Agora eu me lembrei de uma coisa, eu vou falar, eu não tenho um fundamento teórico agora, mas depois eu posso até esclarecer. Tem gente que diz que o nosso calendário é a partir dessa festa dominical, a gente diz segunda festa-feira, terceira festa, quarta festa, sexta festa, sábado é o sabate, o dia do silêncio, e domingo retorna tudo de novo. Eu me lembrei disso, quis falar, feira, festa. Eu li em algum lugar isso, então eu achava que deveria ser falado aqui. Se eu estiver errado, desculpe. Mas aí, a quinta-feira, às vésperas da sexta-feira, nos remete à ceia, nos remete exatamente à entrega total de Jesus na cruz. Ele se dá em nós, a cada um de nós.
tomou o pão, partiu e entregou a seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo. Jesus, então, ele faz uma pequena catequese, olha que coisa bonita, meu Deus do céu, na ceia, que remete à cruz, o sacrifício da sua entrega em ação de graças, entende? Em ação de graças, por isso que é Eucaristem, Biracá. Coisa interessante, eu tenho alguns livros que eu poderia, o sacrifício da palavra, eu queria ler uma passagem para poder. Jesus instituiu a Eucaristia com aquelas palavras. Ele transformou a sua morte no dom de si mesmo, de modo a podermos hoje dar graças por essa morte. Então, ação de graça. Nós damos graças, né? Eis o mistério da fé. A gente fala um pouco disso. Então, nós damos graças por tal oferenda que nos deu a vida eterna. Por isso, a oração com sacrifício da palavra, com sacrifício espiritual, que no entanto se torna matéria e transfigura a matéria, pão e vinho, converte-se no corpo e sangue de Cristo, em nova comida que nos alimenta com vista da ressurreição, com vista à vida eterna. Jesus não ordenou aos discípulos que repetissem a última ceia como tal, com a sua totalidade. O resto foi isso. Haverá sido devido o caráter da ceia pascal, ou seja, não é a ceia pela ceia, é a ceia da passagem. Passagem. A cada ceia celebramos a vida eterna, porque nós nos alimentamos do pão do céu, nos alimentamos de Jesus Cristo. Não sei se era isso. Eu peço perdão a cada um de vocês. Espero que tenha ajudado, né? Nessa pequena introdução da Semana Santa, hoje quinta-feira, né? Que será? Não sei se vai passar quinta-feira, também corte se não for isso. Mas eu queria dar ação de graças a cada um de vocês e a cada um, a Jesus, principalmente, por essa entrega total. Obrigado, Senhor, pela sua entrega total. Como Santa Teresinha do Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus, queremos dizer vida por vida, amor por amor, graça por graça. Ser bendito e adorado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.